Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós dizemos amém às orações que já foram feitas, mas queremos clamar de uma maneira muito especial nesta noite, que o Senhor esteja visitando a cada um de nós com essa palavra de vida eterna. Que essa palavra possa tocar a profundidade do nosso coração, que o Senhor venha ministrá-la a cada um de nós e não permita que nós saiamos daqui do mesmo modo que entramos, mas que sejamos impactados, visitados, instruídos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, eu queria compartilhar essa palavra com vocês, que meditássemos um pouco nessa palavra. E eu queria começar fazendo uma pergunta à igreja: será que nós temos cumprido o propósito para o qual nós fomos chamados? O propósito de ser sal e o propósito de ser luz. O texto aqui, ele vem logo após as bem-aventuranças. E Jesus aqui, ele usa as metáforas do sal e da luz para ilustrar a nossa missão neste mundo, tanto como crentes individualmente, quanto como igreja, corpo vivo de Cristo sobre a terra. Tem um antigo sermão de um pregador do passado chamado Charles Spurgeon. A gente já falou até sobre isso aqui. E ele, falando a respeito desse assunto, o tema daquele sermão pregado por aquele homem de Deus do passado era alimentar as ovelhas ou divertir os bodes. E embora tenha passado tanto tempo, os tempos são outros, os tempos mudaram, mas os problemas continuam os mesmos. As pessoas continuam buscando a Cristo pelo pão que perece. As pessoas continuam buscando a Cristo para receber benesses. As pessoas não têm buscado a Cristo, ansiado pelo Cristo, por causa da sede que tem no coração, na profundidade do seu ser. Não, Cristo virou uma grande moeda de troca.
eu estou precisando de algo, então eu vou buscar o Senhor. As igrejas muitas vezes se lotam de pessoas buscando determinadas coisas, mas poucos são aqueles que vão a esses lugares no desejo, na ânsia de buscar e de encontrar o Cristo vivo. E o Senhor é aquele que se deixa encontrar por todo aquele que o busca com interesse de coração, por todo aquele que o busca com sinceridade de coração. E o que é mais grave é que nós temos dificuldade de encontrar genuínas conversões nos nossos dias. E quando muitas pessoas, elas recebem o Cristo vivo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas ficam ansiosas, elas querem encontrar pessoas que possam esclarecer, pessoas que possam instruí-las na palavra, mas têm tido dificuldades de encontrar esse sal na medida certa, de encontrar essa luz, não que ofusque, mas essa luz que ilumine, essa luz que traga entendimento àquilo que elas necessitam. E o coração entristece ao trazer essa palavra. E o mais interessante e o mais grave ainda da história é que a igreja tem compactuado e estipulado essa demanda desde que as igrejas estejam cheias, lotadas. No passado as pessoas vinham a Cristo com um quebrantamento de espírito. Eu fico muito impressionada lendo o livro de Atos. Eu fico muito impressionada vendo os agires de Jesus nos evangelhos, vendo os agires dos discípulos de Jesus no livro de Atos e nas epístolas. Era muito interessante tudo que acontecia. As pessoas tinham uma sede, as pessoas tinham uma fome muito grande daquela presença, aquela presença gloriosa do Cristo. Hoje não se vê entregas de vidas a Jesus com choro, com pranto, com quebrantamento de espírito, com o coração rasgado na presença de Deus. A gente vê tão pouco isso. E o que foi que mudou? Essa é uma boa pergunta. E será que é possível encontrarmos resposta para essa pergunta? Eu queria tecer algumas considerações sobre o texto. O uso do sal no mundo antigo era imprescindível, não só para impedir que preservar os alimentos para que eles não se deteriorassem, mas também para dar sabor. Assim como a luz de pequenas lamparinas eram tão importantes naqueles dias, quando não havia luz elétrica. E nós podemos ter uma breve visão disto, principalmente no nosso país, é o país dos apagões. Quantos apagões, quantas vezes tem faltado energia e nós ficamos completamente às escuras. E como uma luz de uma pequena vela colocada no alto de uma prateleira, como ela ilumina todo o ambiente, como ela dissipa a treva. Então, assim como o sal, o propósito do sal, principalmente no mundo antigo, era preservar os alimentos e lhe dar sabor, ainda hoje dar sabor. A luz, ela precisa dissipar trevas. O sal precisa cumprir o seu papel, do contrário, tem que ser jogado fora. Ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora, e o texto diz, para ser pisado pelos homens. Assim é a missão do crente e da igreja como um todo. Se não cumprir seu papel, tem que ser lançado fora, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Eu fico imaginando, será que esse que precisa ser lançado fora é de fato um crente? Foi alguém que foi regenerado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, é nova criatura, é alguém cheio de Deus, alguém que está ali para fazer a diferença aonde está? Temos sido luz? Será que temos cumprido o nosso propósito? Na verdade, a palavra de hoje é uma palavra reflexiva, é uma palavra que leva cada um de nós a parar um pouco e se examinar.
como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, no texto da ceia, ele diz: cada um examine-se a si mesmo. Então coma do pão e beba do vinho. Que nós possamos nos examinar. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Será que a sua vida espiritual tem glorificado o Senhor como sal e como luz no meio de um povo que tem carecido de Deus? No rol das funções da igreja, seguramente eu não vejo entretenimento. E a igreja tem passado a aceitar marketing espiritual para atrair pessoas, e tem abandonado a pregação ousada e doutrinária da palavra praticada por Jesus e seus santos apóstolos. É preciso pregar em tempo e fora de tempo. É preciso anunciar o Cristo, é preciso com ousadia falarmos a respeito desse Cristo vivo, desse Cristo que transforma vidas, desse Cristo que liberta, desse Cristo que faz maravilhas. E nós temos feito isso. Não, nós somos tímidos ao falar de Jesus, nós somos ousados ao falar de tantas coisas, mas não, nós somos tímidos ao falar acerca de Jesus. Nós precisamos ser politicamente corretos. Nós não podemos assustar as pessoas, que assuste as pessoas, mas que fale acerca do Cristo, que fale a respeito do propósito da sua vinda, que fale a respeito da necessidade mais profunda do coração do homem, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós temos visto um grande levante nas redes sociais com relação à política do nosso país. Nada vai mudar. Tudo vai permanecer do mesmo jeito se Jesus não assumir o controle dessa nação. Mas as pessoas não querem um Cristo. Então vamos orar, vamos usar as armas espirituais, clamar ao Senhor para que haja uma mudança efetiva, para que corações sejam tocados. As pessoas querem ir para as ruas. Vamos usar as armas espirituais e pedir que o Senhor faça um grande mover nessa nação, um grande mover no nosso país. No rol, como eu disse, no rol das funções da igreja não há entretenimento. E o marketing espiritual não tem promovido, não tem produzido verdadeiros convertidos. Muitas vezes nós importamos de outros guetos determinadas estratégias, determinadas formas de fazer, contanto que a igreja fique lotada. Eu não estou preocupada com a igreja lotada. Estou preocupada com pessoas transformadas, verdadeiramente transformadas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Olha, queridos, denominação não salva, igreja não salva, pastor não salva, só Jesus Cristo salva. Amém. Só Jesus liberta. Amém. Só Jesus transforma a profundidade do nosso coração, nos tornando novas criaturas em nome dele. O povo tem fome e sede da palavra de Deus, mas será que o alimento que nós temos recebido é um alimento substancioso que nutre? Espaços caríssimos na mídia são usados para apregoar proselitismos eclesiásticos. Não, a minha igreja, você liga numa estação de rádio, dá uma dor no coração. Rapaz, aproveite aquele tempo precioso, caro, para falar acerca de Jesus. Não fala da sua igreja. Os evangelistas que aqui estão, cada vez que eles saem, um dia um dos nossos evangelistas disse assim: pastora, me dê o carimbo da igreja, com o endereço da igreja, do meu filho, pregue a palavra e encaminhe aquela pessoa para a igreja mais próxima da casa dela. Nós não estamos aqui para fazer discípulos para esta pequena comunidade, chamada tão carinhosamente de vagão pelos meninos. Nós estamos aqui para fazer discípulos para o Cristo vivo. Amém. Isso é que faz toda a diferença.
Multidões famintas de Deus precisam receber o genuíno leite espiritual que nutre para a vida eterna. Outra característica tanto do sal quanto da luz é que precisam estar no lugar certo, na hora certa, ou seja, o sal só serve fora do saleiro. Sal no saleiro é sal no sal, não serve para nada. Luz na luz, não serve para nada. Sal precisa acontecer lá fora. A igreja precisa acontecer fora dos portões. Muitas vezes inchamos nossas comunidades eclesiásticas com ministérios. Os líderes começam a brigar entre si, quando não há mais tempo para isso. Jesus está às portas. Eu creio firmemente nessa verdade. E nós precisamos ir para a rua, evangelizar, falar com as pessoas, comece dentro da sua casa, passe para falar na sua vizinhança, no meio da sua parentela, e vai esticando a sua área de atuação até que a palavra seja incansavelmente pregada. Brigamos tanto, discutimos tanto a respeito de bobagens. Eu vou batizar com muita água, com pouca água, com spray, com cuspe. Isso não interessa. Vamos falar daquilo que é verdadeiramente importante. Jesus tem que ser o foco, está no foco da nossa visão. O que o texto que nós lemos nos revela sobre o propósito da igreja e de cada crente em particular? Primeira coisa, versículos 13a e versículo 4, parteado do versículo, eu vou ler agora na versão da NVI, que é a nova versão internacional, que diz o seguinte: o primeiro propósito, fomos chamados para fazer a diferença. E o texto diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Será que você pode dizer: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo? Jesus afirmou que somos sal e luz, não apenas no sentido de ser agradável, mas no sentido de preservar da deterioração e de dissipar as trevas. Nós precisamos ser exemplo para o mundo e militarmos ofensivamente contra o mal que tem assolado o mundo e que muitas vezes tem adentrado até mesmo em nossas igrejas. Eu não vou naquela igreja porque é pastora. Eu sou pastora ordenada, sim, mas eu estou debaixo da autoridade do meu marido. Eu visto o véu dessa autoridade. E se o Senhor, por um ato da sua graça, da sua misericórdia, Ele resolveu usar essa jumenta para ministrar a palavra, eis-me aqui, Senhor. E não é fácil, não tem sido fácil. Mas que essa palavra possa tocar corações, essa palavra possa ir na profundidade do seu ser, impactar você. E o desejo do meu coração é que você perca o sono nesta noite. E você possa se perguntar: o que eu tenho feito para o meu Senhor? O que eu tenho feito para cumprir o propósito para o qual eu fui chamado por Deus? Eu fui chamado por Deus. É preciso voltar a alimentar as ovelhas com alimento substancioso e deixar de divertir bodes com os nossos picadeiros eclesiásticos. A igreja não é um circo. As igrejas e crentes insípidos apagam o espírito ao deixarem de cumprir a sua missão: anunciar ousadamente Cristo, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, no dizer do apóstolo Paulo, falando aos filipenses. Jesus não propõe formalismos religiosos, mas atos concretos de amor, e não há amor maior que dar a vida pelos seus irmãos. E foi isso que Cristo fez. E nós não podemos fazer menos. Jesus fez isso e precisamos contar para as pessoas aquilo que Ele fez. Olha, queridos, aliás, temos dito exaustivamente neste lugar que Jesus não veio fundar
uma religião, Jesus veio implantar um reino. Os súditos do grande rei precisam fazer a diferença onde estão, porque nós fomos comprados com preço de sangue, com preço precioso. E nós não podemos banalizar o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz foi real. A segunda coisa que o texto nos ensina acerca desse nosso propósito é que nós precisamos cumprir o propósito para o qual fomos alcançados. Precisamos primeiro fazer a diferença onde estamos, onde quer que nós estejamos, precisamos fazer a diferença. Nem sempre nós teremos um ministério formal, mas aonde você estiver, o Senhor o usará, a usará para a honra e glória do seu nome. Amém. Não pense você que você está no lugar onde está, na posição que está, apenas para você ter a sua sobrevivência. Também, mas o principal propósito é que brilhe a sua luz. O principal propósito é que você dê sabor, que você possa preservar da deterioração espiritual, no nome de Jesus. Se realmente fomos alcançados por Deus, cumpriremos o nosso propósito de ser sal e luz no mundo que jaz no maligno. E os versículos 13b, 14b e 15 dizem o seguinte: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Glória a Deus. É isso que você tem que ser, uma candeia a brilhar num lugar tenebroso. Nós vivemos num lugar tenebroso, num lugar de trevas, que é esse mundo caído, que jaz no maligno. Então, meus amados, a luz dos crentes deve ser uma luz focada, não difusa. Embora as luzes difusas para as ambientações de decoração, mas a luz do crente não é uma luz difusa, é uma luz focada. A chamada luz negra é própria apenas para os ambientes que querem esconder algo. A luz do cristão precisa ser clara e reluzente para dissipar as trevas. Os ensinos de Jesus são contundentes, são prescrutadores e ministrados para impactar. Foi assim no passado e é assim hoje. Não, mas eu preciso arranjar um jeito de divertir os jovens na igreja. Jovem precisa de palavra. O mais quem faz é o Espírito de Deus. É Ele quem faz. Se o Espírito não tocar no seu coração, jovem de Deus, você vai continuar participando de um clube eclesiástico e você não vai ter a sua vida transformada verdadeiramente. Desejo do coração de Deus é que você receba de Deus, se torne cheio de Deus e você brilhe lá fora. E lá fora você faça a diferença no mundo que a permissividade é uma coisa tremenda nos nossos dias. O ensino de Jesus, como eu disse, é prescrutador. Ele vai na profundidade do ser. O inferno é real e sem Cristo caminhamos para ele. Não tem meias palavras. Se você não está no céu, você está no inferno. Se você não vai para o céu, você vai para o inferno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Salvação é coisa séria, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós não estamos aqui para diverti-los no domingo à noite, porque você não tem coisa melhor para fazer. Nós estamos aqui para trazer uma palavra que toque o seu coração, uma palavra que impacte, que acorde você, que desperte. E a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes.
e Cristo te levantará. Olha, queridos, a palavra de Deus continua a mesma, continua tão contemporânea quanto nos dias dos patriarcas, dos santos profetas, de João Batista, dos apóstolos e do próprio Cristo quando andou na terra. A palavra é a mesma, ela não muda. E ai de nós se suprimirmos uma vírgula ou um tio dessa mesma palavra. Ai de nós, misericórdia de nós. Estamos no mundo e sobretudo em um país idólatra, violento, permissivo, feiticeiro, demoníaco, de valores invertidos, e só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai, não há outro. Não existe pescoço da salvação, só existe cabeça da salvação, chamado Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Olha, queridos, portanto, não dá para perdermos tempo inventando moda com pregações e atrativos vazios. É interessante porque as mensagens e os cânticos precisam ser cristocêntricos. Jesus precisa ser o centro da mensagem. Os louvores são para a glória de Deus e Jesus precisa ser o centro desses louvores. E o que nós temos visto? Mensagens que parecem tiradas de textos de autoajuda. Louvores que engrandecem o homem e não Deus. Eu contei isso aqui há um tempo atrás. De um jovem me procurou no gabinete e disse assim: eu tenho uma queixa para fazer da igreja. Eu disse: faça. Eu gosto muito da igreja, mas tem uma coisa que eu não gosto. O que é que você não gosta? Ele disse: os louvores. Eu gosto de louvor. Um louvor que eu fique arrepiado. Louvor que vá fundo no meu coração, que eu fique arrepiado. Ele disse: escola de samba. Para você ficar arrepiado é escola de samba. Porque o louvor não é para você. O louvor é para Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. A nossa tarefa é anunciar: o Espírito Santo é converter. Não somos convertedores, somos semeadores. Aquele que deseja assumir o papel do Espírito Santo como convertedor, torna-se aquele sal inoportuno, demasiado, que acaba causando uma hipertensão espiritual. Sal demais adoece. Sal tem que ser na medida. Luz tem que ser na medida. Então ore pelas pessoas, clame por elas, pregue a palavra de Deus para elas, e clame ao Espírito que toque seus corações. Do contrário, de nada vai adiantar. Nós saímos, como mostrou a palavra do semeador, esse que o semeador saiu a semear. Nós saímos a semear essa palavra. Os apóstolos e profetas eram perseguidos porque pregavam de forma contundente a palavra de Deus. Maioria absoluta, martirizados. A minha oração hoje é para que essa palavra possa impactar e incomodar o seu coração. A igreja não é uma casa de diversão, ou uma casa de negócio, ou mesmo um clube eclesiástico. É agência de salvação. E ela precisa funcionar efetivamente fora dos portões. Eu fico feliz quando eu recebo as notícias do evangelista Tom, nosso diácono, da evangelista Ruth e de tantos outros irmãos aqui, da missionária Ninfa, que à medida que eles andam, eles falam com as pessoas. Ruth foi proibida de pregar no shopping.
Mas Ruth é criativa. E ela não pode panfletar, mas ela pode chegar junto e fazer um pé de orelha com aquelas pessoas a quem o Espírito leva ela para falar. Há sempre uma maneira de você chegar junto, há sempre uma maneira de você levar uma palavra, e nós vamos aí, vamos vendo a glória de Deus dessas semeaduras. Outro dia o evangelista Tom, ele ia no ônibus e falou com uma moça e trouxe uma palavra, foi um rapaz, nem me lembro mais. Dias depois, aquela moça estava com ideia de suicídio, e dias depois, essa moça lhe deixou um bilhete, dando retorno daquilo que aquela palavra fez. A palavra é viva, a palavra cumpre o seu papel. Confie no poder transformador da palavra de Deus, e esse poder não é seu, esse poder ele não vem da sua capacidade de persuasão, não vem da sua oratória, do contrário, eu estava atolada, porque eu não tenho nada disso. Mas a voz é de Deus, o poder é de Deus, a palavra é de Deus, a transformação vem dele. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, a terceira coisa que nós aprendemos aqui acerca desse propósito nosso é que quando cumprimos esse propósito, glorificamos o santo nome do Senhor. Quando nós fazemos para a glória de Deus, verdadeiramente. E eu, quando trago essa palavra, não é porque eles me encomendaram esse sermão, não é para que a gente esteja aqui fazendo propaganda dos evangelistas, não. É porque eu sei daquilo que eles têm incansavelmente feito. E assim como eles têm feito, toda a igreja pode fazer, sim, em nome de Jesus. O texto, versículo 16, diz assim: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, cada pessoa a quem nós falamos, tem uma outra irmã que está aqui na comunidade agora, ela disse: olha, no dia que eu estou mais abatida, no dia que eu estou mais angustiada de espírito, é aquele dia que o Senhor bota uma pessoa com uma necessidade maior ainda do que a minha, para que eu dê uma palavra. Nós somos consolados, para com a mesma consolação com que nós somos consolados, que nós possamos consolar aqueles que passam por tribulações e por angústias. É desse jeito. E assim nós vamos caminhando até aquele dia, quando nós encontraremos com o nosso Senhor. Que possamos glorificar o nosso Deus com as nossas boas obras. A missão de promover entretenimento não produz verdadeiros convertidos. Por isso, cada vez mais a gente tem ouvido das pessoas: olha, eu já fui crente. Mentira sua. Você nunca foi crente. Porque se você fosse crente de verdade, se você fosse regenerado, nascido de novo da água e do Espírito, se o Senhor tivesse transformado o seu coração, você podia até ter entristecido com a igreja, mas você não negaria o seu Senhor. Na verdade, quem afirma isso nunca experimentou o novo nascimento de fato. Marketing espiritual pode atrair bodes, não ovelhas. Há uma coisa interessante: aqueles que têm uma vivência do mundo rural, sabe que ovelha é um animal exigente. Ela gosta de bom pasto. Mas bode come plástico, bode come lata, bode come tudo que não presta. Não é assim? Pois é. Então, marketing espiritual pode atrair bode, ovelha mesmo não. O centro do culto é o Cristo, e este crucificado e ressurreto. Por isso que eu torno a dizer, tanto a mensagem quanto os louvores precisam ser cristocêntricos. O que tem de profeta de plantão desagregado da igreja, fazendo profecia em domicílio, evidentes com suas visagens mentirosas, chega a parecer brincadeira. O povo perdeu o temor de Deus. O povo de Deus nos nossos dias precisa resgatar esse temor e o tremor
que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Para fazermos a diferença no mundo, cumprindo o propósito para o qual fomos alcançados, há 3 pilares sobre os quais devemos nos firmar. Primeiro, comunhão, koinonia. Uns com os outros e até com aqueles que estão lá fora, não para fazer aquilo que eles fazem, mas para influenciar positivamente onde estamos plantados. Outro dia uma irmãzinha chegou tão contente, disse: olha, eu estou no emprego que é uma maravilha, só tem crente. Eu disse: você vai evangelizar quem? Às vezes a gente tem essa visão. Então se Deus colocou você num lugar onde tem poucos crentes, ore para que Deus lhe dê oportunidade e você possa semear a palavra e ganhar mais pessoas para Jesus. E quando a Bíblia fala em comunhão, sobretudo no meio da igreja, não está falando de clubes eclesiásticos, de guetização da igreja, mas de interagir, não de forma transigente, se misturando com o mundo, mas influenciando positivamente onde se está plantado. Segunda coisa, o segundo pilar, onde a igreja precisa estar firmada, é o evangelismo, é o querigma. E há uma máxima teológica que diz: o querigma pressupõe a koinonia. Ou seja, o evangelismo pressupõe comunhão. Como é que você vai chegar perto para evangelizar se você não chega perto? Como é que você vai evangelizar se você não chega nem perto? Não, aquele ali fez demais, não vou evangelizar. Aquele outro tem os cabelos vermelhos, eu não chego perto dele não. O outro tem tatuagem, eu não chego não. Não chega o quê? Você foi chamado para alcançar, em nome de Jesus, em amor, e não fazer a diferença, e não fazer diferença, fazer segregação com determinadas pessoas. Evangelismo é anunciar, alimentar e fortalecer as ovelhas em tempo e fora de tempo, e para isto não precisamos de títulos ou nos engajar em ministérios formais. Precisamos aprender a estratégia da igreja primitiva. Cada um anunciava aquele que estava mais próximo de si. Ganhe pelo menos uma pessoa para o Senhor. Todos somos responsáveis por todos. Esse é o sacerdócio universal. Todos somos responsáveis por todos. E por último, o último pilar é a intercessão. Ore incansavelmente por aqueles que estão ao seu redor. Ore, pague um preço com jejuns e com lágrimas em favor uns dos outros. E que o Senhor possa nos usar. No momento que você chega para o Senhor em oração e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora prepare-se para o reboliço, porque o Senhor, Ele vai fazer maravilhas por seu intermédio, e tudo para a honra e glória do nome santo e excelso do nosso Deus. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e aplique essa porção da palavra ao nosso coração.